Flamengo operado na Copa Libertadores da América, além da classificação. Mais um alívio no Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho da notificação. Deixa teu like, que eu sei que tu tá feliz. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E se inscreveu? De verdade mesmo? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, torcedor rubro-negro, é que agradeça, eu que já critiquei várias vezes o Rossi, vocês sabem disso, mas o Flamengo só está na final da Libertadores por causa do Rossi. Tá? Se o Flamengo, melhor dizendo, não tivesse o Rossi, o Flamengo não estava na final. E quando eu falo isso, não é desmerecendo todo o grupo que correu pra caramba, uma raça do caramba dentro de campo, Felipe Luiz estrategicamente muito bem, a torcida dando um show, mas sem essa peça o Flamengo não estaria na final da Libertadores, porque além das defesas que ele fez, ele entrou na mente de um jeito da torcida do Racing, dos jogadores do Racing. Ele fez uma cera assim que, rapaz, eu nunca vi na minha vida. E por isso que eu não reclamo de cera. Vocês podem ter certeza que vocês jamais vão me ver aqui reclamando de cera. Porque cera é do futebol. E o Rossi ontem, cara, não à toa, foi o melhor jogador da partida. 4 finais de Libertadores em 6 anos, não é pouca coisa. E além do mérito do jogo, evidentemente, que a gente vai entrar, espetacular que o Flamengo fez, discordo de quem está fazendo a UE, para mim é maluco, tá? Quem está fazendo isso, 4 finais em 6 anos não é só por causa de um time, não é, isso é gestão iniciada em 2013, quando todo o grupo estava unido lá, o Landinho, o Bandeira, o Bap, era tudo um grupo só. Depois foi criando algumas cisões ali, algumas dissidências aconteceram, mas o planejamento não deixou de ser feito. Bandeira, Landim e agora o Luiz Eduardo Batista, o Bap. Então isso é resultado. Rapaz, se em 2010, se em 2005 chegasse um cara do futuro pilotando um Chevette do futuro e falasse para você, olha, o Flamengo vai a 4 finais de Libertadores em 6 anos, eu ia rir da cara do cara. E hoje, isso é uma realidade, o Flamengo está prestes a ser o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro. Agora, além do Flamengo jogar contra o Racing, além do Flamengo jogar contra a torcida do Racing, o Flamengo jogou contra a arbitragem. O Flamengo foi operado, tá, no jogo de ontem. Eu até falei na live, olha, tem gente falando, o pessoal da live estava meio dividido. Uns falando que foi roubo, outros falando que não foi, que o Plata foi juvenil. Eu tenho um veredito. Para mim, foi operado, assalto à mão armada, tá? O Flamengo. E tem uma outra coisa aí também, que é o seguinte, o Plata poderia ter evitado aquilo, sabendo já que nas quartas de finais já teve um juiz ali, cara, pra lá de controvérsia apitando no Maracanã, e aí pega esse Piero Massa que eu disse aqui, os chilenos, eles geralmente falam assim, ó, ou ele apita muito bem, ou ele faz uma cagada. E ontem foi dia de ele fazer cagada, que foi expulsar o Plata, porque o Rojo, ele vai botar a mão na cabeça do Plata e o Plata acaba deixando o braço ali na perna do Rojo. Entretanto, antes o jogador do Racing dá uma joelhada na cabeça do Plata. E isso ele não vê. Então, assim, dava pro Plata ter evitado isso? Dava. É semifinal de Libertadores, é fora de casa. Olha a atmosfera do estádio, o cara vai ser caseiro.
Não faz isso. Fica na tua. Agora, que foi roubado, foi mesmo com esse absurdo, o Flamengo ele conseguiu seguir em frente. Quando eu falo roubado, é força de expressão, tá? É porque eu não tenho nenhuma materialidade para comprovar esse roubo. Mas é o jargão do futebol, né? Foi um negócio assim absurdo. O Flamengo, após o jogo, provocou o Racing, não vai a Lima. Time carioca fez postagem em alusão à declaração do treinador Gustavo Costa e também provocou rivais cariocas. Pois é, o Gustavo Costas, após o jogo do Flamengo 1-0 no Rio de Janeiro, ele falou o seguinte: está aberto, agradecer a torcida por todo o apoio que deu a esse plantel, por ter vindo, por ter preenchido a sua parte, e que temos que estar mais juntos do que nunca, porque estamos mais vivos do que nunca, sabemos que em casa vamos jogar, o sonho para poder ir a Lima, poder não, nós vamos a Lima, e o Flamengo publicou, não vai a Lima, nas redes sociais, e eu que sou contra até essa coisa do perfil institucional ficar provocando, mas dessa vez eu fui a favor, viu? Porque o treinador do Racing, ele falou demais, né? Deu com a língua do falastrão, né? Parece até o McGregor, né? Conor McGregor, quando lutava, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chegou e acabou que não fez nada, que apesar de duas grandes defesas do Rossi, teve um que o cara cabeceou, a bola ia bater no chão, ele foi lá e defendeu, e depois no chute de Vieto, apesar disso, não teve nenhuma chance clara e manifesta de gol. O Flamengo foi completamente seguro. No primeiro tempo, quando tinha 11 jogadores à disposição, controlou o jogo, tocou a bola para cá, tocou a bola para lá, gastou a bola, teve a oportunidade de gol clara e eu falei, chance de gol vai ter. Agora, se vai fazer ou não vai fazer, eu não sei porque eu não sou vidente. Né? Eu não tenho bola de cristal. E não fez, mas que se dane também, porque o Flamengo está na final da Libertadores e hoje aguardando seu adversário. Vai ser LDU? Vai ser o Palmeiras? Eu acho que vai ser LDU. Tá? Eu acho que o Palmeiras não consegue essa virada no Allianz Parque. Mas aí é problema deles. Eu vou estar tranquilão de camarote assistindo para ver o que vai acontecer. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, pediu ajuda da torcida para recuperar alguns jogadores que estão sem confiança. Ele disse que vai colocar alguns contra o Sport, pessoal. Então deve vir pelo menos um time misto aí para essa partida diante da equipe do Sport. Cara, tem que fazer isso. Já está numa batida, numa sequência aí muito grande de time titular, joga titular. O jogo contra o Sport já é no sábado, ou seja, já é depois de amanhã, a partir do Sport. Então não vai ter tempo hábil para descanso, né? O time viaja de madrugada. Aliás, o Flamengo está preocupado com a situação que vive. O voo do Flamengo é às 3 horas da manhã, tá? Foi às 3 horas da manhã. O Flamengo está preocupado com a situação do Rio de Janeiro, vai designar a respectiva escolta para os seus atletas, para os seus jogadores, para que todos eles chegam bem em casa, porque a situação lá está difícil realmente. Cara, já tem jogo no sábado. Não tem condição de botar. Bota aí o que dá e, meu irmão, tem ganhado Sport, é a lanterna. Quase matematicamente rebaixado. Maracanã, torcida empolgada com a classificação. E outra coisa, quem chama o Felipe Luiz de estagiário, agora o pessoal vai ficar puto comigo aqui, quem chama. Não sabe nada de futebol. E eu sempre me neguei aqui, teci críticas duras, respeitosas ao trabalho dele, mas eu sempre me neguei aqui a falar que ele é estagiário. Tá? Nunca pedi demissão dele, pelo menos até agora. Tá? Porque esse repertório tático que ele mostrou no jogo do Racing, ele já tinha mostrado no jogo do ano passado contra o Corinthians. Lembrou muito.
Só que contra o Corinthians foi pior ainda, porque o BH foi expulso no início do jogo. E aí segurou ali uma parte absurda do jogo sem esse determinado jogador. Ontem foi aos 11 minutos do segundo tempo. Foi muito tempo, né? Parecia que não ia acabar nunca o tempo. Agora, o time mostrou repertório, linha de 5, montou o ferrolho ali, estilo Simeone. E, gente, é isso aí. O Guardiola esse ano foi com o Manchester City enfrentar o Arsenal na casa do Arsenal, meteu 1-0, fechou a casinha. Que isso, Pedrão, mas cadê o DNA do Flamengo? Meu amigo, tem alternativa que tem situações que não tem essa história, é passar ou passar. O Flamengo estava com 10 jogadores fora de casa, numa panela de pressão, no cilindro de Avejaneda. Você queria o quê? Que o Felipe Luiz subisse a marcação? Ah, vou marcar lá dentro da área dos caras pra gente tomar contra-ataque com 10 jogadores em campo? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tá? Não existe uma... Ah, tinha que meter 3-0. Ah, meu amigo, sinceramente, cara, você tá muito amargo, viu? Você tá muito amargo. A torcida do Flamengo calou a torcida do Racing em Avejaneda. 4.000 rubro-negros lá. E, cara, pra calar a torcida do Racing não é moleza, mas eu senti que o Flamengo, por frequentar mais vezes essa fase, estava mais confortável com a situação. Além de ter jogadores melhores, aquela coisa toda, mas estava mais confortável a situação do jogo. O Racing, desde 67, não chega uma final. Você olhava o semblante ali dos torcedores do Racing, e tava todo mundo da minha volta ali, você tinha que ficar quietinho ali, porque senão já sabe o que ia acontecer. Estava tudo assim, ó. Em dado momento, bateu 35, aí o desespero já bateu, acabou o jogo, muito torcedor do Racing chorando horrores, assim, parecia que tinha, assim, jornalistas chorando. Evidentemente eu não, assim, entre eu chorar, minha mãe chorar deles, chorar deles, né? Mas eu, evidente, mantive o respeito, não gosto de... Gosto de zoar rival, assim. Agora o cara tá chorando, vai zoar o cara, pô. Isso aí realmente não... É totalmente fora de hora. Mas que chora é a mãe deles. Eu quero o meu Flamengo, ganhe que ganhe outra hora aí, quando o Flamengo não tiver. É evidente. O Flamengo garantiu mais 37 milhões em premiação pela vaga na final da Libertadores, 37 milhões de reais, e vencendo a Libertadores é mais dinheiro ainda pingando na conta do Flamengo. Mas, claro, cara, é lógico que o dinheiro é importante, tem que contratar e coisa e tal, né? Mas nessa altura do campeonato não é o mais relevante. O mais relevante é o título, é a taça, é o tetracampeonato, é você virar pro seu amigo rival: eu sou tetra, você é o quê? Ah, eu sou tri, eu sou bi, eu sou campeão. O Flamengo era tido como o maior amarelão da Libertadores, eliminado em fase de grupos e está prestes a se tornar o primeiro brasileiro a romper a barreira do tetra, né? Um negócio assim, uma transformação muito grande, né? E ontem, além na Libertadores, cara, muitas das vezes a técnica não basta. Tem que baixar a aura de Libertadores. Tá na moda, né, esse termo. Aura, aura, aura. E ontem o Flamengo teve aura de Libertadores. É cera. Aí o Ayrton Lucas lá aquecendo, bicando a bola que tava ali na beira do gramado para retardar o jogo. Aí vem o árbitro, dá amarelo, aí ele vai lá e contesta. É o Rossi, o Jorginho passando substituído, cumprimentando o Jorginho, sem a menor pressa, entendeu? Isso é aura de Libertadores, não tem jeito. Em dadas circunstâncias, você precisa incorporá-la. Apenas a técnica, a força de vontade ontem foi muito importante, mas tem que ter... Tem um texto acho que é do Lucas... Eu esqueci o nome do rapaz, cara. É um texto maravilhoso que ele escreveu quando o Flamengo passou do Grêmio 5-0 na semifinal da Libertadores 2019. Ele fala que
Aquela foi a noite que o Flamengo pediu a Libertadores em casamento e ela disse sim. E ontem o Flamengo ele pede a Libertadores em casamento, tá? Dá um tapa nela assim, ó, pá, sua safada. E corre pra ela com o altar. Ela tem que casar. Tem que casar, né? Tem que casar pra beijar. Não casa, não pode beijar, né? Mas ontem o Flamengo teve tesão de Libertadores, teve áurea de Libertadores. Isso aqui é Libertadores, meu irmão. Isso aqui é. Porra. Sabe, isso eu gostei muito no time do Flamengo. O Felipe Luiz falou sobre as provocações dos argentinos e ele falou: eu penso sempre que se você fala demais, você coloca gasolina no fogo e incendeia. Conhecendo meus jogadores e a ambição que eles têm, eles querem fazer história, né? Ele falou também que o Flamengo sabe jogar de Libertadores, esse time sabe jogar Libertadores, soube jogar Libertadores ontem, além da técnica, né? Passou do espaço da técnica, né? O Bruno Henrique falou sobre chegar na quarta final de Libertadores com a camisa do Flamengo. Flamengo é raça, amor e paixão, comentou o BH27, que ontem entrou. Assim, gente, não vou aqui reclamar de ninguém, deu tudo de si, correu para um lado, correu para o outro, tentou ali, estava isolado no ataque também, não tinha ninguém para se aproximar dele ali, ele se entregou e o Flamengo está classificado. E acredito que é daqui a um mês, né? Final em Lima, menos de um mês, porque vai ser no dia 29, mas vamos até o dia 31, então é basicamente um mês, né? Da final em Lima. O que acontece? Até lá, muito provavelmente, o Flamengo vai ter o retorno do Pedro. Tá? O Flamengo já vai contar com o retorno do Pedro. Tá? Aí aqui, ó, o Marcelo Correge, repórter da Globo, rubro-negro, falou: De La Cruz, que não tem jogado tanto no Flamengo e está no banco de reserva, foi o jogador mais ativo no banco, falando com os companheiros e reclamando com a arbitragem, inclusive no final do primeiro tempo. Ele foi colocar mais pressão em cima do árbitro chileno Piero Massa. De La Cruz é ídolo do River Plate. É importante, né, você, num ambiente desse, contra o Racing, no Cilindro, ter jogadores ali que já passaram pelo futebol argentino. De La Cruz, o Carrascal, o Rossi. É importante, porque os caras, sabe, já sabem como é que funciona, aquilo ali não é nada demais para eles, já enfrentaram em outras oportunidades. Aliás, o De La Cruz jamais perdeu para o Racing, o Carrascal também jamais perdeu para o Racing, tem um histórico assim muito vitorioso contra o Racing, né? E isso ajuda em muito, de certa forma. Pessoal, o negócio é o seguinte: o julgamento do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ele está atuando sob efeito suspensivo, tá? Ele está atuando sob efeito suspensivo, ele estava com o julgamento dele marcado para o dia 30, ou seja, hoje, dia 30 de outubro. Entretanto, em função dos últimos desdobramentos na tal cidade maravilhosa, né? O STJD adiou o julgamento, tá? Adiou o julgamento do recurso da Procuradoria-Geral do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Parece que as ruas estão vazias. Eu não sei, gente, estou acompanhando pela internet, o pessoal está falando que está vazio, ninguém anda na rua, enfim. Mas, em função disso, o STJD resolveu, olha, vamos adiar isso aí, porque o clima aqui está meio difícil, está bem complicado, então eles adiaram. Então o Bruno Henrique vai continuar atuando aí naturalmente com a camisa do Flamengo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.